Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Essa música que estamos ouvindo ao fundo, de autor desconhecido, a qual eu uso em vários vídeos, como fundo de vários vídeos que eu gravo neste canal, chama-se Omnia. Omnia Vincit é um termo latino criado pelo poeta romano Virgílio há séculos atrás, que significa, numa tradução livre, aquele que vence, vencedor, pessoa que vence, nação que vence. E eu dedico esta música ao povo da cidade de Petrópolis e das cidades vizinhas, Teresópolis e também Nova Friburgo, porque essas três cidades, principalmente da região serrana do Rio de Janeiro, sofrem ano após ano com deslizamentos de terra, com muitas vidas ceifadas, muitas vidas perdidas, muita gente desalojada que perde tudo que tem e que comprou com muito sacrifício. Em 2011 tivemos a maior tragédia atingindo exatamente essas três cidades, com mais de 900 pessoas mortas e mais alguns desaparecidos. Agora, isso foi no dia 11 de janeiro de 2011. Aí, na época, o governo federal disponibilizou 597 milhões para realojamento, para reconstrução das casas dessas pessoas, e foram usados apenas 230 milhões. Os 597 milhões já não eram suficientes para atender toda a necessidade, mas até o prefeito da cidade na época respondeu o processo por isso, está respondendo ainda, e tem gente esperando até hoje por uma solução do governo que não veio. São pessoas esquecidas, abandonadas. Não basta a dor da perda dos familiares, ainda tem que padecer com o sofrimento, a continuidade do sofrimento, com o sofrimento contínuo, pelo desprezo, pelo descaso das autoridades, sobretudo aquelas que estão mais próximas, que são as autoridades municipais, o prefeito principalmente, os vereadores, que abandonam pura e simplesmente essas pessoas, viram as costas. Em época de eleições, vivem visitando todo mundo, dando tapinha nas costas, e depois de eleitos viram as costas para o povo, para os eleitores, que ingenuamente continua reelegendo essa mesma caterva, essa mesma classe desclassificada de pessoas despreparadas, indiferentes, que não têm empatia com a dor alheia. E é muito triste tudo isso, é lamentável. E o que acontece quando acontecem tragédias como essa? Historicamente, desde quando eu me conheço por gente, quando acontece uma tragédia, aparece muita gente dando entrevista, governadores, prefeitos, presidentes e outras autoridades, dizendo que foi disponibilizado tantos milhões para resolver isso. Primeiro que essas verbas, apesar de milionárias, apesar de impressionar nós simples mortais, são pífias, são pequenas, diante dos bilhões que são arrecadados de impostos ano após ano. Mesmo assim, nem o montante, como é o caso que eu acabei de citar agora, dos 597 milhões que foram liberados, só 230 milhões foram investidos na recuperação das casas de quem perdeu suas casas e outras obras de infraestrutura, rua e pavimentação e infraestrutura na sua totalidade, água, esgoto, galerias pluviais, etc. Apenas 38% do que estava disponível. E o resultado disso é que a tragédia continua se repetindo. Se os 597 milhões tivesse sido aproveitado, tivesse sido investido na prevenção, hoje não teríamos mais de 300 mortos, entre mortos e desaparecidos. Não teríamos uma tragédia tão grande. Talvez tivéssemos uma tragédia com um número menor de pessoas,
Lógico que a perda de uma única vida, para mim, Luiz Rorato, já é uma tragédia, principalmente quando ela acontece em circunstâncias de abandono, de descaso, de despreparo de autoridades. Mas essas autoridades, os atuais agora, acham que cumpriram a obrigação. Eu vi a semana passada um sujeito dando entrevista que as sirenes funcionaram todas. Até porque no passado recente, nem isso funcionava, nem tinha sirene para tocar. Mas não é só de sirene. Sirene é medida paliativa, como eu já disse no vídeo de ontem. A gente precisa de investimento em infraestrutura que evite, que previna que as pessoas construam suas moradias em lugares perigosos. Eu até me engasgo com isso. Em lugares que representam uma tragédia anunciada, como eu já disse também, na beira de rios, de córregos, de lagoas, de lagos, nas encostas de montanhas, nos sopés de montanha, no topo das montanhas, dos morros. É muito perigoso isso. Isso são tragédias anunciadas que podem e devem ser evitadas, desde que tenhamos autoridades responsáveis que cuidem disso com carinho, como se fosse a sua família, como se fosse a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, que fossem morar lá. É isso que as autoridades públicas têm que agir, pensando que cada família, cada munícipe, cada cidadão, cada eleitor com a sua família faz parte da sua família e por isso não deve correr nenhum risco, nem contra a violência, nem da violência urbana, e muito menos de catástrofes naturais, que são preveníveis, que são evitáveis. E daí, para finalizar, o que acontece? Os caras vão falar, não, nós liberamos tantos milhões para isso, tantos milhões para aquilo, isso não significa nada. É lógico que o dinheiro é importante, mas é preciso ter mais transparência. Liberamos tantos milhões para construir, por exemplo, vamos supor lá os 597 milhões, para construir 500 casas com toda a infraestrutura, com tantos metros quadrados de asfalto, tantos metros lineares de rede de esgoto, tantos metros lineares de abastecimento de água, com energia elétrica, com 2 escolas, um hospital, 5 postos de saúde. Tem que dizer exatamente o que vai fazer com o dinheiro. Só os milhões é uma informação muito vaga. Muitas vezes até esses milhões e milhões que são liberados, como já aconteceram em outras tragédias que aconteceram no Brasil, inclusive lá no estado do Rio de Janeiro, são desviados. O prefeito pega, recebe o cheque lá, a transferência bancária, o PIX do governo federal, digamos assim, aí fica impressionado com aqueles milhões, já aproveita um pouco para pagar a prestação de um apartamento na praia, outro pouco para... Não estou dizendo que os prefeitos dessas 3 cidades fizeram isso, não é nada disso. Estou citando situações hipotéticas, mas que a história se repete em vários municípios brasileiros. Aí vai um pouco para isso, um pouco para aquilo, um pouco para o compadre, outro um pouco para quitar o carro, comprar um carro novo, e deixa muito pouco para resolver o problema aqui do município. São apropriações indébitas, peculatos, desvios, superfaturamento, uma série de problemas que o brasileiro já está pelas tampas de ouvir nos noticiários que acontecem por denúncia da Polícia Federal, do Ministério Público, dos vários tribunais de contas de todos os estados e assim por diante. Então, e o brasileiro, ingenuamente, continua reelegendo os mesmos caras. E acontece tudo isso, e o brasileiro, ingenuamente, inadvertidamente, continua reelegendo os mesmos caras. Então, meu povo querido, é fácil a gente evitar sofrimento. Primeiro tem que escolher bem os candidatos. Senão, se a gente reeleger os mesmos salafrários de sempre, a gente nunca vai sair da encosta do morro, nunca vai sair do sopé do morro, nunca vai sair da beira do rio, vai continuar correndo o risco de ir dormir e não acordar mais,
porque votou em salafrário, porque votou em gente que não presta. Então, muito mais importante que fazer carnaval e festa é prestar atenção em quem a gente escolhe, porque muitas vezes o nosso escolhido errado na política para presidente, para governador, para prefeito, para deputado estadual, federal, senador, pode fazer a diferença entre a vida e a morte para nós e para nossos familiares. Então pense nisso. Vamos prevenir sofrimento e não vamos reeleger ninguém neste ano. É uma dica assim importantíssima. Vamos dar um recado para esses caras que não fazem um serviço que presta, que não são confiáveis. Quem sabe assim a gente não evita novas tragédias. É isso. Um grande abraço a todos.